Muito boa noite. A gente vai falar de um tópico hoje que não é novo para ninguém. Não tem propaganda enganosa. O tópico a gente já escutou, certeza, em algum lugar, mas é um tópico tão importante e como dizem Chachamim para a gente, em Midrash Belo Hidush, sempre que a gente estuda alguma coisa, a gente aprende alguma coisa nova. Mesmo que é um tópico que a gente já conhece. E eu tentei, quando preparei o shiur, pensei em ideias novas referentes a esse tópico, porque para falar o que todo mundo já sabe, óbvio que não precisa ser dito. Então vamos lá. Seguinte, em Parashat Bo, mas é um tópico master e que certeza muda o nosso enfoque de vida. Acompanhe comigo até o fim do shiur e eu garanto para cada um. É um tópico master e que muda o enfoque de vida de cada um de nós. Em Parashat Bo, tem um passuco que eu queria compartilhar com vocês. Hashem chega para Moshe e Aharon e fala para eles o seguinte: Achodesh hazeh, este mês, Lachem Rosh Chodashim, ele vai ser Rosh Chodesh. É o primeiro dia do mês, mas é mais do que isso. É o primeiro mês do ano. Diz o passuco, terminando, Rishonu Lachem Lechotshei Hashanah. Ou seja, esse mês que Hashem está falando para a gente, no caso aqui é o mês de Nissan, ele é o primeiro mês do ano. Quando a gente olha para a Torá Kedoshá, e ela conta para a gente, por exemplo, que as festas são no 7º mês, Rosh Hashanah, é no 7º mês, que é o mês de Tishrei. A Torá não fala para a gente mês de Tishrei, a Torá fala o 7º mês. Mas espera aí, para eu saber quando é o 7º mês, eu preciso saber quando é o primeiro mês, que é o ponto de referência. Então esse é o único passo que a gente tem, que conta para a gente na Torá Kedoshá qual que é o primeiro mês. O primeiro mês é Nissan. Daí por diante a gente sabe que se o terceiro mês tem alguma festa, é a partir de Nissan. Se o 7º, 8º mês, ou mês que for, tem qualquer festa, é a partir de Nissan. Daí nós sabemos calcular quando é cada uma das festas do calendário judaico inteiro. Qual que é o primeiro mês, mais uma vez? Nissan. Pergunta o Netziv, Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, chefe da Yeshiva de Volozhin. Na obra dele sobre o Chumash, uma pergunta power. Ele fala o seguinte: um minuto. A Torá não contou pra gente por que Nissan é o primeiro mês. A Torá falou pra gente, Habib, saiba uma informação, o primeiro mês é Nissan. Por quê? O que Nissan tem para ser a cabeça dos meses do ano do calendário judaico? Diz o Netziv algo bomba, ele fala o seguinte, que vai ser o tópico de hoje, Bezrat Hashem, é o seguinte: já que em Nissan nós temos uma festa chamada Pesach, e acompanhe o que ele fala, e nessa festa nós temos o Seder de Pesach, que não é o assunto da noite, nós temos o Seder de Pesach, e o Seder de Pesach fala sobre assuntos ligados diretamente a Emuná, fé, confiança em Akadosh Baruch Hu. Isso faz com que o primeiro mês do ano seja Nissan. Ou seja, quando a Torá falou para a gente em Parashat Bo, Achodesh hazeh lachem rosh chodashim, rishonu lachem lechotshei hashanah, o primeiro mês do ano qual que é? Nissan. Mas por que é o primeiro mês do ano? Leavdil, na comparação, seria que o mês 3 em português é março. Por quê? Porque o primeiro é janeiro, fevereiro e março. Qual que é o primeiro mês do ano? Nissan. Por quê? Diz o Netziv. Porque já que em Nissan tem uma festa chamada Pesach, que mais uma vez não é o tópico do show de hoje, mas tem uma festa chamada Pesach, e se aborda assuntos de Emuná, de como Hashem tirou o povo do Egito, que ele criou o mundo, que ele faz milagres quando precisa, pelo menos fazia na época de antigamente, and so on, que são assuntos ligados a Emuná. Isso fez com que se colocasse o mês de Nissan no pedestal, e ele fosse o primeiro mês referência do ano do calendário judaico forever, para sempre. Daqui a gente vê quão importante é o conceito de Emuná dentro dos prismas do olho de Hashem. Não é à toa
que talvez a gente pode costurar junto com isso e dizer que o primeiro mandamento, como todo mundo conhece dos 10 mandamentos, é Anochi Hashem Elokecha. Eu sou o seu Deus, que lhe tirei do Egito. Só que eu não sei se a gente já percebeu, coisas que são muito óbvias, passam batidas, eu não sei se a gente já percebeu alguma vez, Hashem estava se dirigindo a quem? Ao povo. Então Hashem deveria, a priori, ter dito Anochi Hashem Elokechem, eu sou Deus de vocês. E eu digo que estão aqui milhões no Har Sinai, quando deu os 10 mandamentos. E diferente disso, o primeiro mandamento é Anochi Hashem Elokecha no singular. Por quê? Hashem está mostrando para a gente como, olha, você e Eudá acham que eu coordeno o mundo? Está errado. Escutaram certinho. Vou repetir. Está errado. Como assim? Hashem diz o seguinte, Hashem não coordena o mundo, Hashem Elokecha, singular, eu sou o seu Deus. Para cada pessoa e pessoa, Kadosh Baruch Hu está dizendo para a gente, eu não coordeno o mundo. Eu coordeno cada um e um especificamente, mais ainda, como dizem Ramim para a gente, quando se trata do povo Yehudi. Chamado em português, em hebraico, melhor dizendo, Ashgacha Pratit. Uma supervisão de Kadosh Baruch Hu individual para cada Yehudi. Elokecha, singular, eu sou o seu Deus, seu, não Elokechem. Elokechem é grupo, não é? Hashem é de cada um e um. Nós fazemos, pessoal, parte, vou imaginar um exemplo de um barco. A Kadosh Baruch Hu não coordena o barco para ir norte, sul, leste, oeste. Mentira. Cada um de nós é um barco singular e a Kadosh Baruch Hu dirige o vento que faz a maré para o barco de cada um e um. Ou seja, não é que Bnei Israel faz parte de um único transatlântico e a Kadosh Baruch Hu coordena o transatlântico. Não é verdade. A Ashgacha de Hashem, a supervisão de Kadosh Baruch Hu, ela é muito mais deep, muito mais profunda e ela observa, olha, analisa o barco de cada um. Pode ser que um vai ter uma tormenta num certo momento, outro momento mais tranquilo, cada um conforme a sabedoria mor de Kadosh Baruch Hu. Uma vez fizeram uma pergunta por um dos grandes homens da geração passada, tanto em estudo quanto em experiência, que foi por décadas no plural, Rosh Yeshiva, da Yeshiva Ponovitch Letzeirim, Rav Steinman Zichron Libracha. Perguntaram para ele uma pergunta que talvez todo mundo tenha, e uma lição de casa que dá para aplicar. Depois que eu vi isso, em momentos diversos do meu dia, eu penso um pouquinho sobre isso e gostaria de compartilhar com vocês. Perguntaram para o Steinman o seguinte, como que a pessoa pode crescer constantemente na vida? O que a pessoa tem que fazer? Óbvio que a gente já imagina estudar, cumprir mitzvot, é verdade, mas olhem a resposta desse grande homem. Disse ele, eu leio para vocês as palavras que ele falou e depois traduzo imediato. Yachshov tamid, sherak HaKadosh Baruch Hu manhig et haolam. Que a pessoa deve pensar sempre que só Hashem coordena o mundo. Na fila do supermercado, no elevador, na natação, fazendo ginástica, no trabalho, na cozinha. Eu quero crescer. Como eu posso fazer isso? Diz o gigante da geração passada, pensa sempre que somente a Kadosh Baruch Hu coordena o mundo. Isso explica por que em Pirkei Avot, primeira Mishnah, todo mundo conhece. Eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece essa Mishnah. Comecinho de Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah Mi Sinai. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá do Har Sinai. E a pergunta óbvia que deve ser feita, e ela pula da Mishnah, é Moshe Rabbeinu não recebeu a Torá do Har Sinai. I'm so sorry. O Har Sinai é um ser inanimado, é uma montanha. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá de Akadosh Baruch Hu. Então devia estar escrito Moshe Kibel Torah. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá da onde? De Hashem. Por que está escrito Moshe Kibel Torah Mi Sinai? A resposta que Ramim contam para a gente é o seguinte. O Har Sinai não foi uma montanha qualquer. Escutem só. Para o povo Yehudi receber a Torá, Hashem falou para eles alguns dias antes, se preparem. Havia algumas condutas que tinham que ser tomadas dias antes para depois
poderem receber a Torá. Depois que os Yehudim fizeram essas condutas, que Hashem deu para a gente em Parashat Yitro, a Kadosh Baruch Hu, quando foi dar a Torá para o povo no Har Sinai, mais uma vez, disse a seguinte frase, que alguns falam ela quando tiram o Sefer Torá todo o Shabbat do Aron HaKodesh. Hata oreit aladat, você Hashem nos demonstrou que Hashem o Elohim, que você é o único Deus do mundo. Como Hashem demonstrou isso para a gente, né, na hora do Har Sinai? Esse passuco se refere à hora da outorga da Torá no Har Sinai, porque Rashi conta para a gente no Humash que Hashem abriu os 7 céus e os Yehudim conseguiram enxergar de alguma forma o trono e a Kadosh Baruch Hu itself. Deu para ver a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, a preparação que eles tiveram no Har Sinai, viram de forma clara que só tem Hashem no mundo. Não havia mais nenhuma força visível que coordenava o mundo. Foi uma clareza total, que mesmo uma pessoa que era ateu, ele virou naquele momento ateu graças a Deus. Rak HaKadosh Baruch Hu manhig et haolam. Foi o que Rav Steinman disse. Por isso que está escrito Moshe Kibel Torah, olhem que power, Sinai, do Har Sinai. Por que não está escrito de Hashem? Porque a preparação que antecedeu o Har Sinai, a Kedushá, a santidade que houve via essa preparação que antecedeu o Har Sinai, habilitou o povo que após isso eles conseguiram ver que o mundo inteiro tem um motorista só que coordena o mundo inteiro. Então, falar que eles receberam a Torá de Hashem é óbvio, mas é muito mais. Eles receberam a Torá do Har Sinai, que teve toda aquela preparação para se transformar no famoso Har Sinai. Aí sim eles conseguiram receber a Torá do Har Sinai. Quer dizer, do Har Sinai, porque foi lá, não que eles receberam a Torá, que eles antes disso conseguiram enxergar que só tem uma força no mundo que coordena o mundo inteiro. Vulcões, profundezas do mar, regiões frias, quentes, qualquer lugar do mundo, a Kadosh Baruch Hu. Queria fazer uma pergunta para vocês agora, é o seguinte: onde tem mais Shekhinah, onde tem mais divindade? Qual lugar que tem muita divindade, meus queridos? No pensamento de cada um de vocês, certeza, é o Kotel HaMaravi, certeza. No Knis, na sinagoga, certeza. Mas vou contar para vocês uma novidade. Aonde existe divindade, certeza que ninguém pensou nisso. Fora o Kotel HaMaravi, óbvio, fora o Bet HaKnesset da sinagoga, que tem santidade, mas novidade vem agora, ainda no nosso assunto. Tem uma passagem no Humash, em Parashat Vayechi, onde Yosef se encontra com seu pai Yaakov no fim de sua vida. No fim da vida de Yaakov, Yosef se encontra com seu pai Yaakov. E lá está escrito que ele se prostou, Yaakov estava doente, e ele se prostou para a própria cama dele, ele se inclinou referente à cama dele, um pouquinho assim, para onde estava a cabeça dele. Rashi diz para a gente, por que ele fez assim, deu um movimento de se curvar para a cama dele próprio, Yaakov, que estava doente mais uma vez. Diz Rashi, Shekhinah lemala merosho shel choreh. Rashi fala porque a Shekhinah está acima da cabeça de uma pessoa que está enferma. E Yaakov estava doente, muito de idade naquela época, então ele sabia que tinha Shekhinah lá, tinha divindade, ele se curvou. Agora a pergunta que se faz é, por quê? Por que a Shekhinah está em cima da cabeça de um doente? Que ela está no Kotel HaMaravi, make sense. Que ela está no Bet HaKnesset, no Knis, make sense. Agora, Minuen Lauen, da onde por onde, e a gente nunca ia imaginar isso, que a Shekhinah, a divindade, está acima da cabeça de um enfermo. Por quê? Qual que é a lógica racional? Seria talvez dizer, meus queridos, que a Shekhinah se encontra em Manhattan, Fifth Street, que a Shekhinah se encontra no centro de São Paulo. Por quê? Por que está acima da cabeça de uma pessoa que está doente? O que tem lá? Rav Wolbe tem um livro sobre o Humash, e lá ele explica algo show. Diz Rav Wolbe o seguinte: a proximidade que a Kadosh Baruch Hu está
de cada um de nós, isso mesmo, nós, no século 21, é inversamente proporcional a quanto a pessoa sente que as coisas dependem dele. Vou repetir, porque essa frase a gente tem que lembrar para sempre. A proximidade que a Kadosh Baruch Hu, queridos, tem de cada um de nós, ela é inversamente proporcional a quanto cada um de nós sente que a situação depende de nós. E como isso responde? Referente a por que a Shekhinah está em cima da cabeça da pessoa doente? Simples, demais. Porque a pessoa quando está doente, lo aleno, longe de nós, ela está fraca. Pode ser até uma febre, só fica fraca, fica acamado. A pessoa não consegue agir, trabalhar, fazer tefilá, conversar, ele fica fraco, tem que dormir horas e horas, o dia quase inteiro dormindo. Essa pessoa tem a Kadosh Baruch Hu acima da cabeça dele. Por quê? A Kadosh Baruch Hu está 220 volts acima da cabeça da pessoa. Olhem que power. Por quê? Porque, meus queridos, olhem que master. Porque essa pessoa sabe que ela não tem habilidade de fazer absolutamente nada agora. Opa! Você sabe que está tudo nas minhas mãos. Maiúsculo, a Kadosh Baruch Hu dizendo, estou contigo e não abro, diz Hashem. A proporção que a Kadosh Baruch Hu está com cada um de nós, ela é inversamente proporcional a quanto nós participamos do cenário. Óbvio que, lo aleno, a pessoa não precisa ficar doente para ter a Shekhinah com ele. Mas quanto menos eu entendo que eu dirijo o mundo, a minha vida, mais a Kadosh Baruch Hu participa da minha vida. E o contrário também é verdadeiro. Isso responde uma coisa muito interessante. Está escrito, mais uma novidade para cada um de nós, que Bezrat Hashem não seja prática. Uma pessoa que ela está doente, a tefilá da própria pessoa vale mais que a tefilá de outras pessoas por ela. Óbvio que outros podem fazer tefilá por ela e certeza que é chesed. Mas a tefilá do próprio rolê, da própria pessoa que está enferma, ela vale mais do que a tefilá de outras pessoas. E a pergunta é, why? Por quê? A resposta deve ser a mesma ideia. Porque a pessoa, quando ela está acamada, ela sabe que outras pessoas estão ligando para o médico, resolvendo se tem outro médico, outro procedimento, outro remédio, ou o que for. Mas a própria pessoa não tem muita chance de fazer tanta coisa porque ela está fraca. Opa! Se você, fulano ou fulana, está fraco, você sabe que você não tem muito o que fazer. Aí sim a sua tefilá vale mais do que todo mundo, porque você entende que depende tudo, única e exclusivamente, de Akadosh Baruch Hu. Maravilhoso. Olhem como tudo entra e costura de uma forma maravilhosa. Um passo adiante. Yitzhak, segundo o patriarca, casou-se com Rivka. Sem filhos. Não tiveram filhos. Sério? 5, 10, 15, 20 anos sem filhos. Imagina o sofrimento. A Torá Kedoshá conta pra gente que Yitzhak e Rivka decidiram um dia em especial, Yom HaTfilah. Vamos fazer tefilá. Fizeram tefilá, Yitzhak e Rivka, e a Torá conta pra gente que Hashem respondeu a tefilá dos dois, somadas, a tefilá de ambos, mas teve uma tefilá que fez o sininho balançar lá em cima e eles terem um filho, no caso, Yaakov e Esav. Qual tefilá que balançou o sininho? A tefilá de Yaakov, a tefilá de Yitzhak, ou de Rivka? Obviamente, que aparentemente a gente diria que foi a tefilá de quem? De Rivka. Por quê? Porque Rivka era Baal Teshuvah. Para ela foi um esforço gigante, apesar de ter um pai malvado, mudar o caminho, mudar o curso de vida. Mas a Torá conta pra gente que Hashem respondeu a tefilá dele e não dela. Óbvio que a tefilá dela se somou à equação, mas o que chacoalhou o Shamayim para que eles tivessem um filho e mudasse o curso da natureza foi a tefilá de Yitzhak e não de Rivka. A pergunta é, por quê? O que Yitzhak tem que eu, Rivka, não tenho? A gente teve uma das yeshivot, no mundo das yeshivot da Europa, é chamado Kelem.
Aí, o Alter de Kelem, o chefe de Shiva de Kelem, disse o seguinte: Yitzhak sabia que ele era o herdeiro de Avram Avinu. O pai dele, Avram Avinu, era o primeiro homem da Forbes. Físico, monetário, mas espiritual também. Se Yitzhak era o homem, o primeiro homem, era o herdeiro, filho do maior homem da Forbes espiritual, ele não tinha ninguém. Agora um minutinho, diz o Alter de Kelem. Para Yitzhak rezar das profundezas do seu coração, como que se ele fosse ele ficar esquecendo, tentando se desvincular que o pai dele era Avram Avinu, e ele já tem connections com Hashem. Uau! Yitzhak conseguiu fazer tefilá na mesma intensidade de Rivka. Hashem respondeu ele, não ela. Por quê? Resposta é, o que fez balançar o sininho lá em cima e mudar o curso da natureza, que era a proposta para eles não terem filhos, e aí sim ter filhos é o quê? Porque Yitzhak falou o seguinte, trabalhou muito sobre si, demais, eu dependo só de Hashem. O mérito do meu pai, eu não quero usar isso. Eu quero chegar deep down ao nível máximo de emuná, de confiança em Hashem, que só a Kadosh Baruch Hu pode me ajudar, nem mesmo o mérito do meu pai Avram Avinu. Uau! Para chegar nisso, ele fez um trabalho muito maior do que Rivka, porque Rivka já sabia que não tinha mérito nenhum. Então, apesar que a tefilá dela foi mastermente power, a tefilá que foi atendida aqui, foi o jackpot, foi a dele. Porque ele falou, eu quero depender só de Hashem. E como a gente aprendeu alguns minutos atrás, o quanto Hashem coordena a vida da pessoa é inversamente proporcional a quanto ele acha próprio que ele tem um play. Se eu acho que eu tenho um play, novidade agora nesse mundo, mesmo que é por causa do mérito dos meus antepassados, então eu já deixo menos na mão de Hashem. Yitzhak entendeu? Nada, zero. Eu sou igual um pobre, vou começar tudo do zero. Por isso que a tefilá dele foi atendida antes da dela. Como disse Rav Steinman, eu quero crescer, nós queremos ser Yehudim melhores, estar com Hashem. Quem não quer estar com Hashem a todo momento? Diz Rav Steinman, repetindo, Yachshov tamid, sherak HaKadosh Baruch Hu manhig et haolam. Lembre sempre, Habibi, que só Hashem coordena o mundo, nem mesmo o zehut do seu pai, que óbvio que ele tem. Mas, nem mesmo a brachá de Taurav. Tudo isso ajuda, claro. Mas se eu quero estar 100% com Hashem, Hashem, just me and you. Eu gostaria, já que a gente está falando de Emuná, eu sempre falo no meu shirim sobre um tópico, eu queria me concentrar em um tópico, talvez seja novidade, sobre Emuná, sobre confiar em Hashem. Todo mundo já pensou sobre essa, mas a resposta eu não sei se a gente sabe. Aconteceu o seguinte episódio, algumas vezes, mas uma vez aconteceu com um giant, Rav Israel Misalant, 1800. Um indivíduo teve um teste black belt, faixa preta, certeza. Ele comprou um ticket da loteria. Só que o ticket da loteria em Salant era um pouquinho diferente do que a gente conhece. Vendiam-se poucos tickets, como se fosse uma rifa um pouco mais exclusiva, e a rifa custava mais cara. A loteria custava mais cara cada ticket. Menos participantes, cada um pagava mais e o prêmio era grande também. Um Yehudi queria participar, quem já nunca comprou um sonho da Mega Sena da virada, ou o que for, e ficou sonhando que se eu ganhar, aí por que não? Sonhar de graça, faz bem. Ele comprou aquele ticket, só que mais uma vez o ticket era muito caro, porque haviam menos tickets vendidos, e ele gastou mais do que ele devia. Mas ele falou, olha, eu vou me apertar um pouquinho, imagina só se eu ganhar. Só que ele estava esperando o sorteio, e já que ele gastou mais do que devia para comprar o ticket, a situação em casa apertou. E esse Yehudi não tinha mais comida para colocar na mesa. Óbvio, o que ele fez? Vendeu o ticket dele para um amigo, pelo mesmo preço que comprou. O amigo não se aproveitou da situação, falou, olha, você pagou X, eu vou te comprar por X. Óbvio, ele vendeu o ticket, colocou comida na mesa e fez a decisão maravilhosa. Até que, rufem os tambores. Isso mesmo, adivinharam. O amigo que comprou o ticket venceu, ganhou a loteria.
o comprador inicial daquele ticket estava arrasado. Óbvio. Ele foi tomar cafezinho, fez yoga, leavdil, leu Mesilat Yesharim, música clássica, meditação, tefilá, beach tênis, Muay Thai. Nada resolvia. Nada acalmava ele. Como é de se entender perfeitamente. Ele foi para Rav Israel Misalant e contou essa história. Falou, Rav, me ajuda. Como eu devo pensar? Eu vou contar para vocês uma coisa um pouco mais recente, mas o cenário é muito, muito parecido. Esse cenário aconteceu recentemente. Uma firma fez um bolão na Mega Sena da Virada, algum tempo atrás. E nessa firma haviam alguns funcionários, quase que uma dúzia de funcionários. E todos participaram do bolão. Um dos funcionários, foi oferecido para ele também o bolão, uma pessoa que cuidava da limpeza, e ele falou que ele não tinha naquele momento R$5, R$10 para participar do bolão. Falaram para ele, então, você quer participar? Ele falou, não precisa. Ficou de fora. Uma semana depois, quando a Mega Sena ganhou, aquele grupo ganhou o bolão. Adivinhem só quem se manteve na empresa. Só aquele funcionário que cuidava da limpeza. Todos os outros, bye bye. Ganharam na Mega Sena, dividiram em 10 pessoas, 9 pessoas e foram procurar uma vida que condizia mais, no olhar deles, não com aquela empresa. Tentem imaginar como que aquele funcionário que cuidava da limpeza viveu. Até hoje está lá. Todo dia que passa o rodo, em vez de fazer rodo, lamonai, kitov, que ele faz razito. Meu, olha onde eu podia estar e olha onde eu estou. Perguntaram para Rav Israel Misalant, como eu tenho que pensar, como nós temos que pensar. O que Hashem tem a dizer, o que o shur de hoje à noite tem a nos dizer? Introdução para a resposta do Rav Israel Misalant. Sigam comigo. Em Parashat Miketz, Paró tem um sonho. Vaihi Miketz Shnatam Yamim, o Paró Cholem. Passam-se 2 anos que Yosef está na prisão. Prisão? Não é prisão que alguém tem faculdade, que é uma prisão mais chique. Prisão na época de Yosef, meus queridos, era a pessoa ficava num calabouço, trancado, preso, sem luz. Yosef, preso, mais 2 anos. Paró tem um sonho. E não consegue dormir. E ninguém sabe interpretar o sonho bem de Paró. Até que uma pessoa fala, olha, puxa, tem um Zezinho lá na prisão, chamado José. Zezinho, literalmente, José, Yosef. E ele, uma vez teve um cara lá na prisão que teve um sonho, e esse Josézinho, Yosef, mais uma vez, interpretou. Paró, vale o shot, tenta. Paró falou, claro. Chama Yosef, Yosef tira a roupa rasgada, passa no shopping Guatemi, coloca um terno bonito para visitar Paró, faz a barba, se arruma, tudo isso está escrito na Torá, não do shopping Guatemi, mas o resto. Se arruma, bonitão, gel, chega lá na frente do faraó e interpreta o sonho. Paró ama ele para sempre e falou, Habibi, daqui para frente você vai ser o novo Jeff Bezos, dono da Amazon, Vice President of Egypt. Eu não vou fazer nada. Tudo vai ser decidido por você, Yosef. Daqui para frente você manda no Egito, e o Egito é a potência do mundo, você manda no mundo. Uau, sério? Sim. Daqui para frente, como vocês conhecem a história, os irmãos de Yosef que iam ficar sem comida, porque não tinham comida. O único lugar que tinha comida era o Egito, e Yosef deu comida para o Egito inteiro e salvou os irmãos. Se não fosse Yosef, não haveria os irmãos, 12 tribos, nós não estaríamos aqui. Só alegria. Ou seja, cada vez que Yosef, e quando a gente lê a história, via o Paró, ele provavelmente falava para o Paró, Allahu Akbar, Paró, se não fosse você, eu estaria no poço até hoje, Habibi. Se eu sonhou, interpretei o sonho, minha vida mudou.
Assim a gente lê o Pasuk até o shur de hoje. De hoje para frente, nós juntos vamos colocar o óculos 3D da Torá Kedoshá e a gente vai ler o Pasuk um pouco diferente. Diz o Midrash sobre esse episódio, Vayhi miketz shnatayim yamim, depois de 2 anos, Paró sonha, e para sorte de Yosef ele sonha e sai da prisão. Diz o Midrash, not really, pouco diferente. Não que Yosef sonhou, não que Yosef foi salvo da prisão porque Paró sonhou. Pessoal, olhem o que quer dizer emuná. Akadosh Baruch Hu decretou que o tempo que o Yosef deveria ficar na prisão chegou ao fim. Só que agora Yosef precisa sair da prisão. E vai para onde? Hashem decretou que Yosef tinha que crescer, virar um gigante. Hashem falou, tive uma ideia. Deixa eu fazer o Paró sonhar, para isso ser o trampolim para a vida de Yosef. Diz o Midrash, olha que power! Não que graças a Paró Allahu Akbar que Yosef saiu da prisão. Mentira! Já que Yosef precisava sair da prisão e ter um trampolim para virar o CEO do Egito, o dono da Amazon, interpretando o paralelo aos nossos dias, então Hashem falou, por isso que você, Paró, vai sonhar. Ou seja, as coisas não são consequências do que vai acontecendo por aí. Já que precisa acontecer algo, Hashem faz um episódio desencadear para o episódio B acontecer conosco, como já que Yosef precisava sair da prisão, por isso Paró sonhou, e não foi sorte de Yosef que Paró sonhou e por isso ele saiu da prisão. Quanto mais emuná nós temos em Hashem, que só Ele coordena o mundo, menos mikre, acaso tem na vida da pessoa. Perguntaram para Rav Steinman como a pessoa pode crescer. Rav Steinman, repetindo de novo, porque tem que lembrar para sempre. Yachshov tamid, Habibi, lembre sempre, Sherak HaKadosh Baruch Hu, somente Hashem, manhig et haolam, nada mais. Nem mesmo o grande Rav. Claro que eu vou para um Rav, claro que eu vou pedir uma dica, vou pedir um guidance para ele. Mas quem coordena o mundo não é nem o Gadolador, com todo respeito, é a Kadosh Baruch Hu. Isso responde para a gente, eu já vou chegar na loteria do Rav Israel Misalant. Como pode ser que David HaMelech lutou, no Tanakh todo mundo conhece, com Golias? Golias, um gigante, black belt, de boxe, de repente chamam o representante dos Yehudim para lutar com ele. O que aconteceu? Está escrito no aviso. Todo mundo começou a rir, falou, esse tampinha vai lutar com um gigante, Goliat? David HaMelech, um tampinha, vai lutar com um grande musculoso? Tomava whey, gigante. Golias. Quem ganhou? David HaMelech. Como pode ser? A gente fala na Tefilá de Arvit todos os dias, logo antes da Midah. Arvit. O Galo miyad chazak mimeno. Que o povo Yehudi venceu miyad da mão de chazak mimeno, de alguém que era mais forte do que o povo Yehudi. Em muitas situações da nossa história. Como a gente consegue? Porque não era David versus Goliat. Porque David, de fato, não ganhou de Goliat. Davi era muito menor, muito mais fraco e muito menos capacitado fisicamente para ganhar de Golias. Como ele ganhou? Porque era Hashem contra Goliat. O Galo, Hashem, miyad chazak mimeno. Do que alguém que era mais forte do que o cidadão. Isso, em inúmeras circunstâncias da história nacional do nosso povo e da história pessoal de cada um de nós. Quando nós, em vez de nós entrarmos na situação, óbvio que a gente faz a nossa parte, no question, mas sempre entendendo que é a Kadosh Baruch Hu que manda, aí não é mais David e Goliat, não é mais eu versus a situação, é Hashem, com minha pequena participação como ser humano, na situação. E aí, óbvio que Hashem vai ganhar de Goliat, óbvio que nós vamos sobrepassar a lombada, porque não é eu. A lombada é grande para mim, sim, mas para Hashem não.
Se eu adiciono a Hashem a minha adversidade, já não sou eu versus adversidade. Eu, não, a Kadosh Baruch Hu. E quando a gente tem Hashem, é tudo fácil, não existe mais black belt. É isso mesmo. Quando a pessoa está no trânsito e de repente o semáforo abre e a pessoa da frente bobeou. Tem um carro na nossa frente, óbvio que ele estava no celular, no question, mexendo no celular. Mas até ele acordar e soltar o celular, ele passa, e óbvio, todo mundo já passou por isso, o semáforo fecha na nossa frente e a gente não passa. Em vez da pessoa buzinar, porque já não adianta mais nada, ou bater no volante e falar, uft, ele só não andou porque eu precisava ficar nesse semáforo mais uma vez. Olhem a diferença de uma dimensão, de uma situação simplex. Não sou eu, é Hashem. Se a pessoa quer crescer sempre na vida, disse Rav Steinman, pensa que Hashem coordena o mundo inteiro. Até quando eu estou fazendo bolo e o bolo queimou. Não foi porque eu esqueci de arrumar o forno. Porque eu me cuidei. Esquecer é humano. É porque Hashem queria, por qualquer razão, acontece, tranquilo. Por isso que tem mais farinha e açúcar e chocolate para fazer outro. Que o bolo não saísse bom. Porque Hashem queria ver, peraí, quem coordena o mundo? Ela ou eu? Ele, motorista, ou eu? Comprei uma passagem e fechou o aeroporto. Que azar, justo agora. É chato. A pessoa pode ter o sentimento. Mas se a pessoa está trabalhando o nível dele de emuná, Hashem falou para mim, não, pronto. Imagina se a gente conseguisse chegar a esse nível de colocar os óculos 3D e entender, não que fechou o aeroporto. Não. Hashem falou, agora não é hora de você viajar. Talvez amanhã, sim. Agora podemos voltar para o grande Rav Israel Misalant. E aí? Vendi o ticket da loteria. Ele ganhou e eu não. Eu não consigo dormir. Rangendo os dentes. No outro cenário que a gente mencionou, eu não participei do bolão da empresa. Todo mundo está agora, não sei se na Suíça esquiando ou passeando, ou em Miami, ou qualquer outro local paradisíaco. E eu estou ainda aqui com um rodo na mão, varrendo a empresa. Como que a gente tem que olhar para essa situação? Para tudo a Torá tem uma resposta. Diz Rav Israel Misalant, escutem, queridos, olhem que bomba. Não é o número da loteria que ganha, mas sim a pessoa que comprou o número. Isso mesmo. Às vezes a pessoa vai jogar na Mega Sena e ele começa a fazer cálculos de Gematriot, 53, 25, 55, 18, né? E daí por diante, cada um com o número dele. Fala, ganhei porque foi esse número. É o dia de não sei o quê, com Moshe Rabbeinu, com Mashiach. Habibi, não é o número, é a pessoa. Se a Kadosh Baruch Hu acha que é bom para essa pessoa ganhar, e Hashem ama cada um de nós, ele sabe só ele o que é melhor, a pessoa vai ganhar. Independente do número que ele jogar. Ele pode fazer um quick pick lá na hora. Falar para a moça da Mega Sena, que número? Vai no aleatório. Por quê? Porque não muda. Rav Israel Misalant, Habibi, quando você vendeu o ticket para ele, aí ganhou. Se estivesse com você, não ia ganhar. Por quê? Porque não era para você ganhar o ticket. Uau! Precisa ter uma emuná black belt para isso. Mas é bom saber o que Hashem espera da gente para a gente caminhar, para chegar a Bezat Hashem. E a gente chega. Todo o dia é maravilhoso. Até os 120 anos e cada vez um pouco mais. E Achshov Tamid, pensar sempre. Sherak HaKadosh Baruch Hu Manhig Et HaOlam. Só Hashem coordena o mundo. Fazendo bolo de chocolate, fechando o negócio, câmbio do dólar. Elevador que não chega, elevador que chega na hora. Coisas boas também, Hashem. Tudo é maravilhoso. É de Hashem. Na nossa fase final do Shiur, últimos minutos, uma vez, Rav Matityahu Salomon contou que ele escutou do grande Rav Chaim Shmulevitz, da Yeshiva de Mir. E Rav Chaim Shmulevitz contou
como que ele próprio, Rav Chaim Shmulevitz, passou pelas situações muito difíceis, maiusculamente muito difíceis, da Segunda Guerra Mundial, sem balançar a emuná dele. Rav Chaim Shmulevitz virou para Rav Matityahu Salomon e contou como ele próprio, Rav Chaim Shmulevitz, mais uma vez, passou por aqueles momentos dificílimos, sem chacoalhar, sem ter turbulências na emuná dele. Pessoal, quando a gente vai visitar os campos, a gente vai comendo, não lá dentro por respeito, mas já tomou café, ônibus com ar-condicionado, hotel 5 estrelas, guia. Eles moraram anos. Cada dia era um milênio lá dentro. Que situações horrendas eles viram. Como é possível que alguém saiu de lá abraçado com a Kadosh Baruch Hu? Rav Chaim Shmulevitz o seguinte, pessoal, olhem o que quer dizer emuná. Eu e todo mundo, a gente não podia cumprir sequer uma mitzvah lá dentro. Por quê? Porque a supervisão de Rav Chaim Shmulevitz, tudo isso para Rav Matityahu Salomon, Shlita, era inimaginável os limites. Eles olhavam para a gente tudo. Se alguém mexesse os lábios e um nazista suspeitasse, ele fuzilava a pessoa na hora. A gente não podia fazer uma palavra. Nada com Hashem. Muito difícil. Tfilin, Sidur, muito difícil. Mas tinha uma mitzvah que eles não tiravam da gente. Diferente do que vocês devem estar imaginando agora. Mas escutem, aprendam. Uma vez por mês, tinha um objeto de mitzvah que aparecia para a gente. E Rav Salomon perguntou para ele que objeto que aparece uma vez por mês. Um tefilin, um sidur, que objeto aparece uma vez por mês? Que os nazistas não conseguem tirar? Rav Chaim Shmulevitz, a lua. Porque eles tentaram, mas não conseguiram tirar a lua, nem roubar a lua, nem queimar a lua nas câmeras de gás. Cada vez que a gente via a lua, a gente lembrava que tinha algo chamado Birkat Levaná. E a gente conseguia se juntar no meio da noite. Porque a lua, a brachá é feita à noite. E a gente falava que Hashem é Mechadesh Chodashim, que a Kadosh Baruch Hu próprio renova os meses. Isso segurou. Durante todo o tempo que eu, Rav Chaim Shmulevitz, estava lá, contando ele, a minha emuná. Como? Porque eu entendi, eu falei essas palavras com a maior convicção do mundo, trabalhando sobre a minha pessoa, que a Baruch Ata Hashem Mehadesh Chodashim, que Hashem que renova cada mês. E vai ter algum mês que ele vai renovar, e Bezat Hashem, quando ele achar correto, vai nos tirar daqui. E saiu de lá. Meus queridos, entre parênteses, uau! Se um homem desse sobreviveu com essa mitzvah, como que nós podemos deixar Birkat Levaná passar desapercebido? A gente pode descer embaixo do prédio, na sinagoga, depois de Arvit, fazer Birkat Levaná. Que mitzvah poderosa! Foi a única mitzvah que não conseguiram tirar da gente nos campos de concentração. Quem vive com Hashem, até nas situações mais adversas, ele encontra Hashem, e não somente encontra Hashem, ele abraça Kadosh Baruch Hu como nunca mais, porque eu só tenho você na minha vida, Kadosh Baruch Hu. E a gente finaliza com a seguinte história, meus queridos. Um jovem na Inglaterra chegou para o seu Rav e contou para ele o seguinte: Rav, eu sei que Hashem me ama. História verídica. E esse Rav falou para ele, mas da onde você sabe? Ele falou assim: eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo. E com ela a gente finaliza o shiur. Toda quinta eu participava de um coro, e participo de um coro musical. E para eu ir da minha casa para esse coro musical, eu vou de trem. E o trem saía pontualmente da estação às 9 da manhã. Se eu chegasse 9h01, eu perdi. Tinha que sempre chegar com antecedência. Uma vez, eu cheguei mais cedo na estação, eu olhei para o meu relógio, eram 8h30 da manhã, meia hora de antecedência. Comprei o ticket, coloquei no bolso, e já que eu vi que era 8h30, eu fui tomar um café da manhã. Eu descansei um pouquinho, eu olho para o meu relógio, tranquilo, ainda não chegou a hora.
De repente eu escuto uma explosão, disse esse jovem, tudo isso contando para o Rav dele em Londres. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás fizeram um ataque, um atentado em trens em Londres. Era esse trem. E aí eu fiquei desesperado por ver aquela cena, por ser um jovem, e comecei a pensar o que meus pais devem estar pensando agora. Eu logo fui ligar para minha casa, mas depois da explosão não dava nem para ligar para casa, porque os postes caíram, a conexão se terminou. Sem linha, eu voltei para casa o mais rápido que eu consegui a pé. E meus pais, quando olharam para mim, me beliscaram para ver se era verdade. Porque eles sabiam que toda quinta-feira eu pegava aquele trem às 9 da manhã, e hoje era quinta, e era 9 da manhã, e o trem explodiu. Como é possível que eu estou em casa? Olha, eu falei para os meus pais, muito simples. Eu cheguei na estação 8h30, fui tomar um café, e de repente o trem explodiu. Os pais falaram para ele, 1 minuto. 8h30? O trem saiu às 9, e logo depois que ele sai da estação, ele explode. O menino fala, desculpa, Aba Ima, com todo respeito, era 8h30 no meu relógio, eu vi. E os pais perguntam para o filho, 1 minutinho, e que horas são agora? O menino olha e fala, agora? São 8h30. Os pais falam, como assim? O menino entendeu que o relógio havia parado. Por isso, eu peguei meu café. História de arrepiar. Por isso, eu fui ler algum livreto que eu tinha na mão. Por isso, eu não entrei no trem. E por isso que eu estou aqui, hoje, contando essa história, disse esse menino, pro Rav. E aí ele disse, e não é que Hashem me ama mesmo? O Rav falou para ele, posso ver o seu relógio? E o menino não conseguia tirar o relógio da mão, falou, claro que pode. E o Rav olhou para o relógio, e o relógio ainda marcava 8h30. E o menino disse, e com isso nós terminamos, cada vez que eu olho para o meu relógio, e eu olho ele marcando 8h30, eu lembro, Sherak hu manhig et haolam. Nas palavras do Steinman, somente a Kadosh Baruch Hu coordena o mundo. Não foi que o relógio parou e eu fui salvo. Já que eu devia ser salvo, via isso, a Kadosh Baruch Hu fez um milagre e parou o meu relógio. Que Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu possa estar com cada um de nós. Aonde? Aonde a gente permitir. Yachshov Tamid, Sherak Kadosh Baruch Hu manhig et haolam. Somente Hashem coordena o mundo. No elevador, na cozinha, no business, nas férias, no avião, aonde for. Quem permite Hashem entrar, mora abraçado com o Kadosh Baruch Hu. Semana maravilhosa e um abraço caloroso de Kadosh Baruch Hu para cada um de nós. Muito boa noite.